Olá, eu queria explorar nessa aula alguns temas mais básicos e introdutórios para a gente entender o pensamento do Keynes. Depois o Luiz Fernando de Paula, talvez um dos grandes conhecedores de Keynes hoje no Brasil e no mundo, vai mergulhar mais nesses temas, né? No segundo bloco do curso, ele traça uma história muito interessante para a gente de toda a evolução do pensamento keynesiano, dos debates do século XX, né? Desde a introdução das ideias keynesianas, passando pelos críticos, a própria crítica que o Keynes faz ao pensamento clássico, depois a resposta do Friedman, antes disso a chamada síntese neoclássica, que é o empacotamento que alguns economistas fazem do pensamento keynesiano junto com o pensamento anterior a Keynes, depois a crítica do Friedman, depois o aprofundamento disso com os chamados novos clássicos, uma longa história para entender a evolução do pensamento macroeconômico, do pensamento keynesiano no século XX. Tudo isso eu vou deixar para o Luiz Fernando fazer com a devida calma no segundo bloco do curso. Aqui, dando sequência um pouco aos temas que eu falei já, eu vou colocar alguns pontos básicos, algumas noções básicas para a gente entender o raciocínio keynesiano, né? E talvez uma delas, talvez a principal delas, seja a ideia da demanda efetiva e do não funcionamento da lei de Sé. A lei de Sé basicamente diz que toda oferta gera a sua própria demanda. Inclusive o Sé estava pensando mais numa economia agrícola, simplista, simplificada, em que a produção de alguma coisa paga salários e lucros, e esses salários e lucros são gastos novamente no sistema. Então, a ideia da lei de Sé é que, ao se produzir alguma coisa, se gera automaticamente a renda que poderá ser reposta nesse sistema e ser gasta em outras coisas. Então, num sistema em que vale a lei de Sé, não há o que a gente chama de crise de realização, que é uma situação em que as pessoas não querem gastar, não querem investir, não querem consumir, e a economia entra em crise, né? Por isso que as grandes depressões, a depressão de 29, as grandes recessões não são possíveis no mundo em que vale a lei de Sé, porque a ideia é que as coisas estão sendo produzidas, isso está gerando renda, essa renda está sendo gasta e o sistema está sempre operando próximo ou na sua plena capacidade ou no pleno emprego, né? Esse é o raciocínio fundamental da lei de Sé, que é o pilar que o Keynes vai desmontar, que ele vai detonar para trazer as ideias revolucionárias dele, né? Uma maneira fácil de entender o porquê do não funcionamento da lei de Sé é imaginar que desde que você ganha, quando você ganha a sua renda até você gastar, existe um determinado período de tempo, né? As coisas não acontecem de maneira instantânea na economia. Então, quando você recebe seu salário, quando os empresários recebem os lucros e estão pensando se vão reinvestir, se vão investir numa fábrica nova, e você mesmo, quando você ganha seu salário, você não sai imediatamente gastando e consumindo. Nem os empresários saem imediatamente investindo ou reinvestindo. Então, esse lapso temporal é uma chave interessante para a gente entender por que a lei de Sé não funciona. Porque se as pessoas começam a adiar gastos de consumo, os empresários começam a adiar gastos de investimento, por muito tempo, a renda que eles ganharam não é reposta, recolocada automaticamente no sistema. E por isso a economia vai afundando. Então, toda vez que você deixa de tomar uma decisão de consumir, de ir no cinema, de jantar fora, de comprar um carro novo, de comprar um apartamento, você deixou de recolocar a renda no sistema. Onde você vai colocar sua renda? Você pode deixar em caixa, você pode deixar na sua conta corrente no banco, você pode comprar um título, você pode comprar algum outro ativo financeiro, você pode mandar para fora do país, você pode fazer qualquer coisa com ela, contanto e enquanto você não gasta. Esse é o grande drama, né? É aí que quebra a lei de Sé. O mesmo vale para os empresários, eles recebem o lucro e eles têm que fazer uma decisão de reinvestir, fazer um novo investimento ou não. E isso não é imediato. Pode ser que eles nunca mais queiram investir, pode ser que eles guardem esse lucro na forma de ativos líquidos ou comprando até mesmo outros ativos já construídos. Não há nenhuma garantia de que a renda retirada do sistema vai ser reinjetada no sistema. Essa é a chave do pensamento keynesiano e da crítica que ele faz em relação à lei de Sé, né? Depois, quando os economistas fazem a leitura do que o Keynes disse, e aliás, essa é a explicação fundamental de por que uma economia entra em crise e por que uma economia entra em depressão. Porque todo mundo para de gastar, né? A gente viu isso na pandemia, no coronavírus, na crise de 2008, na grande crise de 29. A economia tomada por uma incerteza em relação ao futuro
tão grande que todo mundo suspende gastos de consumo, de investimento, você não sai mais para almoçar, para jantar, você não troca mais, você não compra guarda-roupa novo, não viaja, não compra apartamento, obviamente, os empresários param de ampliar a capacidade e assim por diante. Então, há uma interrupção da reposição da renda na demanda, no que a gente chama de fluxo circular da renda. Tudo que é produzido gera lucro e salário, esse lucro e salário pode ser gasto na forma de demanda e a demanda induz os empresários a produzirem mais. Só que se quando a renda sai do sistema ela não volta ou ela demora muito para voltar, entretanto a economia já vai afundando. Porque se as pessoas não estão consumindo, os empresários não estão investindo, o PIB já começa a cair. Isso acontece diariamente. Se as pessoas consomem muito, investem muito, aí a economia acelera, né? Então essa ideia keynesiana que se contrapõe à lei de Sé. E um outro ponto-chave aqui é que não há mecanismo de mercado que faça com que a lei de Sé volte a funcionar, que é o que todos os economistas pós-Keynes começaram a especular e começaram a estudar. Eles queriam justamente integrar o pensamento keynesiano com o pensamento clássico ou pré-Keynes, né? E o Keynes faz ali um truque meio sujo, porque ele mistura os pensadores clássicos, como o Marx, o Smith, o Ricardo, com os neoclássicos, com os marginalistas, né? O Gibbons, o Karl Menger, o Walras, sem dúvida. Então, esses economistas que vêm depois do Keynes, eles tentam reintegrar o pensamento keynesiano com o pensamento clássico. E uma das coisas que eles procuram a todo custo é achar algum mecanismo de mercado para fazer com que a lei de Sé volte a valer. Então tem muitos economistas que acham que no curto prazo vale o pensamento keynesiano e no longo prazo vale um pensamento mais clássico ou neoclássico. São economistas que acreditam que de alguma maneira a lei de Sé volta a funcionar no longo prazo, né? Um keynesiano estrito sensu ou um pós-keynesiano, como depois o Luiz Fernando vai nos explicar de maneira detalhada, um pós-keynesiano ele sabe, né, ou ele acredita, que obviamente é o meu caso, que a lei de Sé nunca vale, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Essa questão da realização está sempre presente nas economias de mercado. Não há um mecanismo de mercado. E o que eu quero dizer com mecanismo de mercado? Não há queda de preços ou alta de preços que resolva o problema da lei de Sé. Né? Porque o mecanismo que esses economistas estavam buscando é o seguinte: então se a economia está entrando em crise e ninguém quer gastar mais, os empresários não querem investir, então provavelmente haverá uma falta de demanda, os preços vão cair. Quando esses preços começarem a cair, tudo vai ficar mais barato, as pessoas vão consumir mais, os empresários vão investir mais porque os bens de capital estarão mais baratos. Então isso seria supostamente um mecanismo de mercado que recolocaria a economia nos trilhos, meio que resgatando a lei de Sé. Quem vai falar, não, na verdade piora a situação. Quando os preços começam a cair, a gente mergulha em deflação, as pessoas ficam ainda mais preocupadas. Quem tem dívida não consegue pagar as dívidas porque as dívidas começam a ficar mais caras. Eventualmente as pessoas, sabendo que os preços vão cair, nem consomem agora, ficam adiando ainda mais o consumo, porque eles sabem que lá na frente eles eventualmente podem até comprar mais barato. E toda a situação de deflação ela vem atrelada a uma situação de crise, né? De falta de demanda, de falta de vendas. Então não faz o menor sentido o empresário gastar mais ou investir mais se ele está vendo que a loja dele está vazia, o restaurante dele está vazio, a fábrica está vazia, muito menos as pessoas que estão ficando desempregadas vão consumir mais porque os preços estão caindo. Então não há um mecanismo de mercado automático que promova o que a gente chama do autoajustamento ou da autorregulação da economia. O pensamento, vamos dizer assim, estritamente keynesiano segue por essa linha. Se você começa a acreditar que existem mecanismos de mercado que vão recolocar a economia nos trilhos por si só, né, ou seja, sem a necessidade da intervenção do Estado, e aqui que entra o papel do governo no pensamento keynesiano, se você acredita nisso, você é de uma vertente mais liberal, clássica ou neoclássica, né? Enquanto que a vertente keynesiana não acredita nisso, né? Especialmente os keynesianos estrito sensu ou pós-keynesianos. Isso é o que a gente chama da demanda efetiva. Então, para um keynesiano, uma economia sempre opera sob o risco de falta de demanda, né? De falta de demanda efetiva. Enquanto que para um pensador mais clássico ou neoclássico, a economia sempre opera sob a vigência da lei de Sé. Então são dois mundos, né? O mundo clássico, o neoclássico é o mundo da lei de Sé e o mundo da demanda efetiva é o mundo keynesiano. Então esse é um pilar que vocês vão ver que a gente vai tratar com maior profundidade em todas as aulas,
Mas para qualquer economista keynesiano, para qualquer leitura keynesiana que se faça, vocês vão ver que essa distinção é muito clara. O mundo da lei de Sé e o mundo da demanda efetiva keynesiana. Depois o Luiz Fernando vai nos mostrar para a gente de maneira bastante detalhada como essa ideia foi mudando ao longo do século XX, né, com os vários economistas, né, com Friedman, com o Lucas, com o Homer, com o Mank, o Krugman, né, ou com os velhos keynesianos, o Modigliani, o próprio Paul Samuelson, o James Tobin, né? Então tem todo um debate rico e interessantíssimo na história da macroeconomia, no que a gente chama da história do pensamento macroeconômico, que o Luiz Fernando de Paula vai explorar e nos explicar com maestria, né? Em que a gente vê como essa ideia da demanda efetiva versus lei de Sé foi oscilando ao longo do século XX, tá bom? Então essa era uma aula, um vídeo bem sucinto, introdutório, colocando esses pilares básicos que a gente vai aprofundar mais adiante. Obrigado.